Vamos fazer um breve comentário no livro de Lucas, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós estamos fazendo um estudo no livro de Atos. Estamos no capítulo 15 e esse será o nosso texto. Mas antes de nós entrarmos no nosso texto, eu queria perguntar, você não precisa responder, mas para você pensar: você já desistiu de algo? Já teve algo na sua vida que você desistiu? Já aconteceu de você querer muito algo e você ter desistido? É óbvio que existem coisas que nós deveríamos desistir, mas não é esse o assunto. Mas existem coisas que parece que nós não deveríamos ter desistido, mas nós desistimos. Nós até continuamos. Em que sentido? Por exemplo, nós frequentamos a igreja, nós estamos na igreja, mas dentro do nosso coração a gente desistiu. Os desafios vêm para todos. E muitas vezes essas coisas importantes, que são essenciais, com esses desafios, a dificuldade, quando nós a enfrentamos ou quando nós percebemos que ela existe, algo que você em algum momento desejou muito, mas você simplesmente recuou. Talvez por causa da idade, o tempo. Talvez por causa de momentos de agonia, momentos de desespero, momentos em que gerou no seu coração medo, pânico, ou até mesmo falta de esperança. Quando nós estamos desanimados, a dificuldade às vezes faz isso, né? Combater coisas difíceis, às vezes desanima, ou nós pensamos que não tem como. Então Lucas aqui, nesse momento, assim como ele narrou fatos no livro de Atos, aqui no Evangelho de Lucas, ele narrou um episódio em que Jesus ele caminhava, ele estava viajando, e algumas pessoas abordaram Jesus, dizendo que queriam segui-lo. E a intenção era boa, mas eles não consideraram as exigências do reino de Deus. Eles tinham boas intenções, a intenção era boa, seguir Jesus. Eu coloco no coração e digo: Jesus, eu vou te seguir, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu vejo o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo com as pessoas, eu vou te seguir. Mas Jesus coloca uma palavra para eles, e para cada um, são 3. A intenção era boa, mas eles não consideraram as exigências que o reino de Deus faz. Será que o reino de Deus faz exigências para a sua vida? Será que ele faz para a nossa vida? Vamos ler o livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36.
Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor, me ajude para que seja somente o Senhor falando, Deus. Que não haja mais aqui, ó Deus, simplesmente um ser humano, ainda que nós iremos usar palavras, ó Deus, mas que seja, ó Deus, aquilo que está no teu coração, Senhor. A tua palavra revelada, Senhor. Nos ajude, Senhor. Libera, ó Deus, aos nossos corações e nos anima, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, independente de como nós venhamos a entender, nós sabemos que é a melhor para a nossa vida, Senhor. Ainda que haja dificuldades, ó Deus, mas traga esclarecimento pelo poder do teu Espírito, ó Deus, pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, não era um trabalho fácil. No livro de Atos, até aqui, nós vimos muitas coisas. Perseguições externas e perseguições e tensões internas. Viver numa tensão não é fácil. Viver tensões não é fácil, o tempo todo. Imagine essa situação. Nós vimos as pressões externas que os discípulos sofreram. Jesus inicia, né, a igreja inicia, e nós vemos prisões, açoites, apedrejamento, até a morte. Em alguns casos, pensando que estavam mortos. Nós vimos decapitação. Tiveram, vamos dizer assim, momentos em que os cristãos perderam literalmente a cabeça. Foram decapitados, perseguidos, mortos e expulsos. Pressões e perseguições externas, perseguições e tensões e pressões internas nós também vimos, porque tiveram mentiras, falsidade, heresias, momentos de tensão em que eles tiveram que resolver o primeiro concílio de Jerusalém, os judaizantes. Então, houve tentativa de cercear a liberdade do Evangelho e uma oposição interna. Isso nós vimos até aqui. Então, não é de se admirar o desejo e a preocupação que Paulo tem. Porque Paulo era um modelo que ele não saía pregando. Ele estabelecia as igrejas, levantava líderes, visitava as outras igrejas, mas ele ficava um tempo ali consolidando as igrejas. Então nós vemos esse coração na obra de Deus de Paulo, esse coração, essa preocupação, sabendo que tensões viriam, como eles estão, como estão os nossos irmãos, nos lugares aonde nós ensinamos a liberdade em Cristo Jesus. Paulo estava preocupado no meio de tantas coisas em que ele foi autor, em alguns momentos, no sentido de que ele perseguiu
e quis acabar com essa pregação do Evangelho, e no momento em que ele também era perseguido. Cercear a liberdade do Evangelho. Será que eles estão conseguindo? Ou será que eles recuaram? Essa era a preocupação. Eles estão impedidos de viver a liberdade em Cristo por algum motivo, como tentaram fazer com os gentios que se converteram e que foi pregado agora. Será que colocaram, olha, vocês não podem ser salvos se vocês não fizerem a circuncisão. Você não pode ser salvo se você não mudar esse seu jeito, ainda que nós saibamos que as coisas mudam, mas o que deve mudar é aquilo que é errado, pecado ou inconveniente. Como eles estão? Então, pela plena consciência dessa dificuldade que é o Evangelho, Paulo se preocupou. Guardem isso. Houve preocupação de Paulo com as igrejas, na urgente chamada do Evangelho. Mas nessa urgente chamada há implicações. E eu quero ler mais um versículo no capítulo 9 de Lucas. Versículo 58. Jesus respondeu, o próprio Jesus. É importante nós sabermos, eu quero fazer esse paralelo para nós vermos a resposta que Jesus dava àqueles que queriam seguir Jesus. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E quando você pode deixar no livro de Atos 15, e quando nós voltamos para o livro de Atos, no versículo 36, nós vemos uma palavra, algum tempo depois. Uma expressão, algum tempo depois. Essas palavras demonstram que, aonde eles estavam estabelecidos, houve evangelização e edificação. Mas ele nunca se esqueceu de todo o trabalho que é o Evangelho, de tudo que estava acontecendo. E ele tem um objetivo de realizar aquela viagem, vamos dizer assim, novamente. E o que isso implica? Ele estava ali estabelecido, ele estava, vamos dizer assim, edificando. Dificuldades tinham, mas é bom quando a maré abaixa, não é assim? Fica calmo, não é assim? Quando o mar fica calmo, não é bom a nossa vida? O mar acalma, uma certa tranquilidade, mas parece que Paulo vai atrás de problema. Porque não era uma viagem para Disney, não eram férias, e não era uma viagem tranquila. Não tem aquela semana que a gente fica com medo de encarar, aquele local que você fica já tenso, aquela situação que você vai ter que resolver. Quando você pensa assim, eu vou ter que viver isso tudo de novo. Por isso que eu quis lembrar, risco de morte, apedrejamento. Não era aquela viagem que você diz assim, estou de férias, que maravilha, vou para Porto de Galinhas, vou para Búzios. Nada contra férias, mas eu quero mostrar a dificuldade do momento. E mesmo assim, Paulo encara aquilo ali, e ele diz, vamos fazer tudo de novo. Vamos passar por estes lugares para entender
como que os nossos irmãos estão, como que eles estão indo. Poderia chegar alguém e falar assim: Paulo, você é louco, fica paradinho aí nessa igreja, fica paradinho do jeito que você está fazendo. Mas existem implicações em servir a Deus, existem implicações no reino de Deus. A despeito dos riscos e de desejos pessoais que Paulo poderia ter, o chamado do reino é mais urgente. Guardem isso. O chamado do reino de Deus é mais urgente que qualquer desejo do nosso coração, qualquer coisa que nós possamos pensar que nós podemos desfrutar aqui nessa terra. O chamado é urgente. Tem que estar no nosso coração de maneira forte, não escondida, mas é do telhado, para todos ouvirem. Porque a prisão não tem resistência contra o poder de Deus. As cadeias do pecado não podem vencer o poder de Deus. Não é uma luta de bem contra o mal. Nós estamos acostumados com desenho animado, mangá, aonde o super-herói tem dificuldade para vencer. Não há dificuldades para Deus. Não há limites para o poder de Deus. Não há nada que possa resistir a essa pregação. Ainda que nós sejamos mortos, nós não somos derrotados. Ainda que nós venhamos a sofrer e padecer, o Senhor está nos guardando. Ainda que dentro de uma prisão, nós precisamos entender essa chamada do Evangelho para sermos de Deus. E ele diz, ele não separou os lugares, dizendo assim: olha, não teve aquele lugar, foi mais tranquilo, vamos lá. Inclusive tem uma praia que é bacana, vamos para aquele lugar. Ele diz o seguinte: todas as cidades. Eu quero passar em todas as cidades. Eu quero visitar cada lugar. E eu vou passar cada perigo, porque eu sei que Deus está comigo. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos, Barnabé, visitar todas as cidades. Todas as cidades. Um desejo assim, só vem de um coração que ama ao Senhor e que ama vidas. Como eles estão indo? Nós, nos dias atuais, às vezes nós só queremos abrir igrejas em locais favoráveis. E não é assim. Nós não podemos cuidar somente das pessoas que nós achamos agradáveis. Não é evangelho. Abrir igreja só onde é fácil, não estou dizendo que não pode abrir. Mas essa visão é uma visão humana. Nós temos que arrebentar portas do inferno. Nós temos que saquear no sentido de que nós devemos avançar. Nós devemos ser valentes no Senhor, ainda que medrosos. Senhor, eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. O Senhor pode nos ajudar. Preocupação e amor nós vemos em Paulo, com os irmãos. E essa é a base da intenção missionária. Preocupação e amor. Eles já estavam estabelecidos no lugar. Estava relativamente mais calmo. Ainda existiam perseguições, mas existiam instruções, precisava fortalecer. Aconteceram instruções que, em relação ao concílio, será que eles estão sofrendo ameaças externas? Como estão as ameaças externas e como eles estão recebendo perseguições físicas?
E as ameaças internas, perseguições doutrinárias, será que eles ainda estão na doutrina? Alguém está tentando persuadi-los com coisas estranhas? Existem infiltrados? Será que eles voltaram a velhas práticas? Será que eu vou chegar lá e vai ter uma arca da aliança? Será que eles vão estar fazendo alguma coisa com sal grosso? Será que vai ter água benta? Será que vai ter uma cordinha de alguma coisa no pescoço, seja lá onde for? Será que eles voltaram a usar o óleo como se fosse o Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo está hoje em dia conosco? Será que eles estão batizando certo? Porque no início batizava errado. E nos dias atuais criaram um novo batismo, uma segunda bênção. Será que inventaram? Olha, agora você está passando isso por causa da sua avó, que fez não sei o quê, você é um cristão, mas você tem uma maldição da sua avó que entregou a sua vida. Ou será que estão perguntando, você fala em línguas? Quando a Bíblia diz que nem todos falam em línguas. Importa o que a Bíblia diz, e não o que nós pensamos. Será que eles inventaram agora, você foi batizado, agora você tem que receber um novo batismo? 2 batismos. Efésios 4, 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando nós somos batizados, ou quando nós batizamos não no batismo de João, nós batizamos conforme o Senhor Jesus nos falou e nos mandou, lá em Mateus 28, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo. Depois não tem outro batismo, é um só. Ah, mas tem pessoas que depois podem se converter, outro assunto. A igreja faz um batismo só. Por quê? Porque a Bíblia diz. O que tem na Bíblia? Aí você fala assim, mas não tem problema, é um peso. Porque ficam pessoas querendo inventar coisa, fala glória, 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 e fala enrolado. Aí pessoas falam assim, poxa, eu tenho menos poder do que o fulano, porque o fulano fala em línguas. Fica trazendo peso e a pessoa fica com coisa na cabeça. Mas a Bíblia não ensina isso. Eu me lembro uma vez que, com muita disputa em relação a coisas da Bíblia, porque nós estamos acostumados, aí vieram e brigaram, e vieram falar comigo, eu falei assim, olha, entre você e a Bíblia, eu vou sempre escolher a Bíblia. Me demonstre aonde a Bíblia ensina isso. Aonde está dizendo isso? Mas eu tive uma experiência, que eu estava no lugar tal, eu fui batizado e eu comecei a rodopiar. A sua experiência não é a Bíblia. Porque se eu começo a validar as experiências das pessoas, então todas as religiões são válidas, porque são baseadas em experiências pessoais. A nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque foi Jesus quem ensinou. Então eles foram, Barnabé, vamos visitar para ver se introduziram essas coisas, se estão batizando certo. Porque alguns irmãos foram batizados só no batismo de João, eles não conheciam ainda o Espírito Santo. Vamos ver se estão batizando certo ou ainda estão no batismo de João, para batizar corretamente, para falar para eles sobre o Espírito Santo, para batizar corretamente, batizar para aquele que creu, recebeu o Espírito Santo. Até porque, meu irmão, vou te falar uma coisa, não tem como você ser cristão sem o Espírito Santo. Não tem como nós enfrentarmos o pecado sem o Espírito Santo. Não tem como nós fazermos nada sem o Espírito Santo. Não tem como você orar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida no momento que você crê em Cristo Jesus e você o recebe. E Ele opera de diferentes formas, nós somos um corpo. Nem todos fazem a mesma coisa na igreja, são funções diferentes.
Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. O que importa é a marca que você sabe que você recebeu, fazendo coisas distintas, com dons distintos que a igreja funciona. E eu preciso, então, saber como é que estão indo. Será que essas doutrinas esquisitas e erradas entraram, fomentadas por percepções humanas? E Barnabé concorda com ele para ir, mas não concorda completamente. E aí, o que eu aprendo aqui? É possível discordar. É possível discordar. E é possível ir para um lado e para o outro, né? Que é isso que eles fazem. E a gente inventa um jugo. Você está, amaldiçoado, porque você está indo contra a sua liderança. Se você estiver pecando, sua liderança principal é Jesus Cristo. As motivações e os frutos vão determinar o que está fazendo. Mas ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, só existe um dono da sua vida, que é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem fala no seu coração se a palavra é dele ou não. Mas é o meu dever alertar sobre julgos que estão querendo colocar sobre as pessoas e sobre as igrejas, que talvez para aquele seja bom, mas para o outro que não fala em língua é ruim. E ele não falar não tem problema nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que o ficar falando em língua é falta de maturidade dentro da igreja. Porque aqui eu preciso falar para vocês entenderem. Não que seja ruim, também não é permitido proibir falar em línguas de forma pessoal. Então a Bíblia é muito sábia explicando. Ele diz assim, olha, no culto público é sim, mas não proíbam as pessoas de falar em língua. Mas publicamente, a não ser que eu tenha interpretação. É o que a Bíblia diz. Aí você pode dizer, eu não concordo, pode, mas eu não concordo baseado em que na Bíblia? Qual o ponto da Bíblia? Às vezes nós não concordamos porque nós recebemos isso e virou nosso alicerce. Só que na verdade é um peso e muita gente finge fazer as coisas, finge os dons. Os dons são diversos, a Bíblia fala sobre isso. E é isso que faz a igreja funcionar, ter pessoas diferentes, com dons diferentes. E é isso que é fantástico e é um milagre. Porque mesmo diferentes, nós conseguimos ser igreja, porque o que nos une é o Espírito Santo, independente do dom que Deus te deu. É um elo que quando ele é feito da maneira correta, mesmo com o Espírito Santo, ele não pode ser quebrado. Barnabé então queria levar João, no versículo 37, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Provavelmente há uma possibilidade, porque algumas traduções colocam como sobrinho, outras como primo. Não entro nessas brigas de traduções, não entro, mas o que nós sabemos, era um parente próximo. Nós sabemos que ele era um parente próximo. Então Barnabé, provavelmente, mas também pelo jeito de Barnabé, acolhedor, as atitudes dele, queria dar uma chance. Mas olha como que a Bíblia descreve esse retorno de Marcos, quando ele sai da presença deles, como um abandono. A própria Bíblia diz isso, abandonando-os, um abandono. Alguém que decepcionou você, como confiar novamente? Alguém que decepcionou, alguém que te abandonou. Muitos saem e voltam. Dificilmente, se eu sumir daqui e voltar, alguém vai deixar eu pregar aqui. Se eu simplesmente sumir, voltei e falo assim, domingo eu quero pregar. E ninguém acha normal. Será que alguém ia achar normal?
O Alfredo sumiu, e principalmente se for durante 2 anos, né? 3 anos, volta depois de 3 anos, eu quero subir aí e pregar. Parem para pensar na dificuldade, eu só estou falando, não estou falando que é certo nem errado, estou trazendo para vocês refletirem na dificuldade. A dificuldade que se levanta nisso. Sumiu, já quero ser membro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Calma aí, fica no banquinho aí, não é assim? Espera aí. Então, muitos também saíram por quê? Não suportaram. Sumiram por algum motivo, pressão. E vamos nos lembrar, não era fácil andar com Paulo e Barnabé. Eles eram como ajudante de Paulo e Barnabé. Lembra o que os discípulos estavam sofrendo? Perseguição, apedrejamento, prisões, risco de morte. Andar com Paulo e Barnabé numa missão, não era uma missão da onde a gente está com tudo protegido, vai voltar com integridade. Você não tem essa garantia. Quem aqui enviaria o filho para um lugar onde você teria dúvidas que o seu filho voltaria sem integridade ou que ele não voltaria? Que ele poderia voltar num caixão ou nem voltar num caixão? Não era fácil suportar aquela missão. Não era fácil. Mas uma das coisas que eu quero que a gente grave aqui também, não podemos também falar que era falta de amor. É o mito da falta de amor. Falar que Paulo não tinha amor. Por isso que eu quis enfatizar o amor de Paulo. Não tem nada com isso. Não era falta de amor de Paulo. Não é correto, não é isso que a Bíblia nos diz. Eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, no início do versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério sobre aquilo ali, que eles se separaram. Havia, sim, em Barnabé uma disposição de dar uma segunda oportunidade. Mas Paulo também tinha a preocupação com a missão em ter alguém duvidoso. Como que eu vou ter alguém duvidoso aqui comigo? E que tipo de pessoa você confiaria para uma missão importante com você? Que tipo de pessoa você indica para um trabalho? A que desiste do trabalho, você indica essa pessoa? Pense. Uma pessoa duvidosa, você indicaria? Então, falar que Paulo não teve amor é desconsiderar as Escrituras. É uma distorção para querer criar um evangelho romântico. Para aquela pessoa poder falar mal da outra pessoa que o disciplinou. Porque a disciplina na igreja é uma doutrina. Existe a doutrina da disciplina na igreja. Aí fala mal do outro porque quer romantizar, porque quer pegar aquela ovelha. Mas ovelha tratada suporta os dois. E entende o seguinte: eu errei, mas não vou errar de novo. Ovelha tratada fala assim: olha o que eu causei. Olha o que aconteceu. Olha, por causa de... Senhor, me ajuda. Quero ser diferente. Eu quero demonstrar confiança. Eu quero andar, eu quero caminhar. Porque eu entendi, Senhor. Eu entendi as implicações. Eu entendi o que é seguir o seu reino. E por que eu coloquei as palavras de Jesus também? Lucas 9. Para ver as implicações de seguir o reino. E palavras firmes de Jesus. Por trás de Paulo ali, também tem as palavras de Jesus, referendado na própria Bíblia. E Barnabé acolhendo e dando chance? Também. Um não anula o outro. Um não anula o outro. Não podemos colocar como falta de amor. Paulo, ele estava querendo fortalecer as igrejas. Ele estava pensando em todas as pessoas também. Ele estava saindo não para algo fácil. Se ele não tivesse amor, ele não ia querer fazer uma viagem missionária
com risco de morte. E a Bíblia não retrata Paulo como falta de amor. Nós precisamos entender isso. Não é falta de amor quando nós somos corrigidos, quando nós somos cobrados para fazer da maneira correta, porque o pai disciplina o filho. Pelo contrário, quando nós estamos sendo cuidados por Deus, demonstra que nós não somos bastardos. E Deus quer o melhor para a nossa vida, quer nos colocar para sermos filhos de verdade dele. Paulo estava considerando a falta de disposição dele, que ele apresentou, e as dificuldades que tinham na missão, até para ele também. Paulo considerou o abandono. E Paulo, nós vemos também uma pessoa que defendeu os gentios, e aí a gente pode entender um pouquinho mais dessa desconfiança, até contra Barnabé. Talvez vocês não lembrem, mas o concílio ali, entre aquele período ali, teve também um momento que Barnabé, ele foi hipócrita. Não estou desmerecendo Barnabé, porque Paulo depois referenda e fala como sendo, e a Bíblia fala de Barnabé sendo um homem cheio do Espírito. Mas mesmo sendo cheio do Espírito, pode aparecer momentos de hipocrisia na nossa vida. Olha o que diz em Gálatas 2,13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Esse momento aí para ter o concílio, que teve o concílio, esse período todo aí, é um pouquinho antes, depois de um determinado fato, mas o importante é nós sabermos tudo que está por trás. Com os gentios, será que também teria o resultado que aconteceu depois com Paulo? Nós precisamos entender o que a Bíblia de fato está nos mostrando. Não está nos mostrando falta de amor. Ele não está nos mostrando que Paulo não tem amor. Paulo, pelo contrário, ele é retratado na Bíblia e ele mesmo diz que tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11:1, em Filipenses 1, 23 e 24, ele diz que ele estava pressionado dos dois lados. Desejo de partir está com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, o amor está por trás das intenções de Deus em todas as coisas que acontecem. Ainda que um momento desagradável, como aconteceu ali, daquela não concordância com o que estava acontecendo. Paulo abre mão dos seus direitos. Então nós não podemos comparar e achar também que, da mesma maneira, Paulo estava na mesma situação que Marcos, em outra situação que houve em relação a Barnabé e Paulo. Porque Paulo, ele estava como um servo fiel, pregando ousadamente o Evangelho. O problema era que as pessoas achavam que ele ainda estava perseguindo Cristo, perseguindo as pessoas que serviam a Cristo, que estavam matando. Paulo não estava lá tristinho no lugar dele, como a gente pensa em estar fazendo. Não, Paulo estava pregando o Evangelho com ousadia, necessário para a obra. Então são situações diferentes. Ele era um servo fiel. Então, no momento que ele leva os apóstolos, também, que a gente viu em Atos 9, e ele dá o testemunho, Barnabé fala, eu o vi pregando corajosamente. Eu o vi, esse era o testemunho de Barnabé, de Paulo também, eu o vi pregando de forma corajosa. Coragem, não é fácil pregar de forma corajosa, porque nós enfrentamos dificuldades. Nós enfrentamos tensões. E aí aonde você vai enfrentar tensões? Às vezes dentro da igreja, na sua família, é um momento em que você é rejeitado por pregar a palavra. E quando eu digo pregar a palavra, em todos os sentidos, em você falar assim, eu sou de Deus, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso eu não quero aqui porque o Espírito Santo
ele me incomodou com isso. Quando nós somos diferentes. E essa divisão do versículo 39, do final do 39 ao 40, nós temos também, mesmo no meio disso, vendo que está tudo sendo tratado por Deus, essa divisão se torna multiplicação. Essa divisão entre os dois se torna uma multiplicação. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Barnabé volta para sua cidade natal com Marcos. E Paulo abre outra frente missionária e reconhecida pela igreja. Você está em rebeldia? Começou uma rebeldia, Paulo, você não concordou com algo? Devemos saber, de fato, rebeldia acontece. Mas nós devemos ser honestos e sinceros quando o rebelde somos nós mesmos que estamos recusando a palavra de Deus. Quando nós estamos recusando aquilo que não é o que eu estou falando, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas examinemos as Escrituras para poder parar de separar as coisas, achar que tudo é acolhimento, tudo você tem que passar a mão. Também não quer dizer que você tem que bater, mas nós sabemos que Deus, Ele é pleno no momento em que Ele manda uma pessoa para o inferno e no momento que Ele salva. A bondade de Deus e o amor de Deus não se anula por causa dos castigos que nós temos. Deus continua sendo 100%. 100% amor. O amor de Deus nunca é afetado por causa de uma punição, por causa de uma palavra mais dura. O amor de Deus, Ele está em toda a Bíblia. Ele está a todo momento gritando, no sentido de trazendo o Evangelho para nós, dizendo: a salvação está em mim, eu sou o Deus, Criador do universo, rendam-se a mim e sejam abundantes. É sempre essa mensagem, é sempre dizendo que, independente do que estiver acontecendo, independente do que vocês possam estar vendo, o meu desejo, o meu prazer não é na condenação, ainda que ela aconteça. O prazer de Deus é na salvação. O prazer de Deus é em nós estarmos ligados com Ele, nós estarmos clamando, nós estarmos adorando ao Senhor. Esse é o prazer. Mas o fato desse ser o prazer de Deus não anula as implicações e as consequências que acontecem pela rejeição. Nós somos livres para receber ou não o Senhor. Nós somos livres para aceitar o Senhor. Nós somos livres para estar ou não na presença de Deus. Nós precisamos considerar essas implicações. Nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo. Você está disposto a ser rejeitado? Às vezes o Evangelho nos leva à rejeição. Esse trabalho exige preparo e disposição. Não é naquele momento ali, não era para Marcos ir. E não era momento para Paulo ficar. Cada um foi para o seu momento. Não era momento para aquilo ali. E ao mesmo tempo nós vemos o seguinte, falei de dons aqui. Marcos era o ajudante. A importância que tem cada membro na igreja. Tão importante no trabalho que nós fazemos, todos nós fazemos, de todas as pessoas que agem na igreja, que Paulo estava com essa preocupação, sabendo que seria ruim para eles, no trabalho deles, e que seria ruim para aquele que está trabalhando e não tem disposição. E aí no 41 diz que ele estava fortalecendo as igrejas. Eles partem nessa missão e eles fortalecem a igreja. Então, ao ver Paulo indo embora, Marcos aprendeu. E ao ficar com Barnabé,
Marcos se preparou. Ele aprendeu que aquilo era errado. E ao ficar, porque tanto que nós vemos, não sabemos o momento, mas houve a reconciliação. Em que nada tem a ver com Paulo dizendo assim, me perdoa por o que eu fiz. Não. Marcos mudou a atitude dele. Marcos agora passa a ser uma pessoa útil na obra, uma pessoa engajada, uma pessoa que entendeu as implicações. Ele não recebeu aquele chamado de Jesus, quando Jesus fala assim, que as raposas têm os seus covis. Quer dizer o seguinte, não entre nesse reino pensando que você vai ter uma vida de luxo. Há implicações. Às vezes, você vai passar frio. Noites de frio vão acontecer na sua vida. Tensões vão acontecer. Momentos de abandono vão acontecer. E não há nada tão urgente quanto o teu evangelho. E Paulo diz o seguinte, a Bíblia diz que Paulo e Silas, nessa frente missionária, tinha frutos. Após esse suposto racha. Então, há um mito na concordância em tudo. O chamado distinto deu oportunidade. E nós também não devemos levar para o pessoal. E o Espírito Santo estava com eles. Poderia dizer, como assim? O Espírito Santo estava com Barnabé e com Paulo. Não podemos olhar para trás no nosso chamado. Então, ouvir essa mensagem de fortalecimento da igreja era o que Paulo estava querendo fazer, fortalecer a igreja. Que cada um de nós sejamos fortalecidos em Deus. Não espere uma vida de luxo, carros, hotéis. As raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos. O filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Deixa eu ir sepultar meu pai, deixa os mortos que cuidem dos próprios mortos. Não há nada mais urgente que os nossos deveres no reino de Deus. É isso que Deus está falando. Deixa eu voltar e me despedir da minha família. Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós sabemos que Marcos aprendeu isso. Ele não ficou culpando Paulo. Ele não ficou reclamando de alguma pessoa que não teve amor comigo. O que parecia que não era amor, estava mostrando para ele, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O próprio Cristo falou isso. E Marcos aprendeu. Existem pessoas que nessa segunda chance não aprendem, continuam no abandono. Abandonaram o Evangelho. Não fique reclamando de Paulo, não fique reclamando de Barnabé. Entenda as implicações do reino de Deus para a sua vida. Entenda que o reino de Deus exige uma mudança interior. É uma confiança sem igual, que vem pelo Espírito Santo. Ele muda o seu interior para você dizer, Paulo, eu aprendi. Paulo, eu estou aqui. E Paulo diz, traz Marcos, que ele me é muito útil. Ele é muito útil para mim. Marcos é outra pessoa. Todos nós podemos ser outra pessoa, diferente e útil para Deus, pertinente ao reino. E o trabalho que você faz é importante. Por menor que você possa pensar, se Deus te chamou para fazer algo na igreja, entenda, faça com toda a sua força, apoie com toda a sua força, com a força do Espírito Santo em você, sabendo que o dom do Espírito Santo está na sua vida, que Ele te chamou para você avançar, e quando Ele manda avançar, não tem como recuar. Se Ele chamou para você avançar, não há nada mais urgente, não há nada que pode substituir o que o Espírito Santo chamou você essa semana. Para o quê?
Para que o Espírito Santo está te chamando hoje? Para você que está em casa. Talvez só está assistindo o culto em casa, mas o Espírito Santo está dizendo, vá para a igreja. Aceite o Senhor. Volte para o Senhor. Pare de reclamar daqueles que te corrigiram. Porque você é do Senhor. Porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E se você olhou para trás, e se tem alguém na sua família que olhou para trás, ainda há tempo. Porque segunda chance, terceira chance, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos ouvindo o chamado de Cristo, essas palavras que foram colocadas em Lucas 9, de Jesus, estão vivas no dia de hoje. Essa palavra é para a igreja atual, dizendo, igreja, seja igreja nos dias atuais, proclame o meu reino, viva o meu reino, não reclame de Paulo, não fale mal de Paulo, não pense que você não foi amado, porque não existe ninguém que está dentro da igreja que não seja amado pelo próprio Cristo. Ainda que tenham acontecido coisas ruins na sua vida, não há ninguém que Cristo tenha abandonado, e não há ninguém que Cristo não esteja chamando, e não há nenhum impedimento que Cristo não possa tirar, não há nenhuma dor que Cristo não possa tirar, não há nenhum desânimo que Cristo não possa trazer ânimo, não há nenhuma vida perdida para Cristo, não há limites para o poder do Evangelho de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Esteja com cada um aqui, Senhor. Que nós levantemos a mão, ó Deus, para colocar no arado, Senhor. Que nós não venhamos olhar para trás, Senhor. Olhar para frente, Senhor. Para o nosso alvo, que é Cristo, Senhor. Coloca, ó Deus, perdão nos nossos corações, ó Deus. O perdão, ó Deus, que vem pelo Teu Espírito Santo. Então nos capacite, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, com um perdão não simplesmente natural, ainda que seja uma decisão nossa perdoar. Nós decidimos e pedimos a Tua ajuda, ó Deus. Um perdão poderoso, ó Deus, que vem do alto, Senhor, que nos ensina, ó Deus, que nos ama, Senhor. Levanta, ó Deus, vidas. Levanta, ó Deus, esse exército, Senhor. Exército, ó Deus, de homens e mulheres, de jovens, Senhor, de adultos, Senhor, que Te amam, que Te adoram, que colocam a palavra de Deus em primeiro lugar, que vão enfrentar essa semana, ó Deus, aqueles que estavam afastados, estão dizendo assim, Senhor, eu estou contigo, ó Deus, não quero abandonar mais, ó Deus, o arado, não quero abandonar mais a Tua casa, ó Deus, não quero mais abandonar a Tua causa, Senhor, independente das dificuldades, Senhor. Às vezes as dificuldades vencem, às vezes o nosso coração desanima, Senhor. Às vezes são doenças, Senhor. Situações acontecem na nossa vida, Senhor. Esteja, ó Deus, com o Seu Espírito Santo sobre cada vida, proclamando, ó Deus, a Tua verdade e o Teu reino, Senhor. Amém. Glória seja ao nome do Senhor. Vamos estar de pé. Vamos cantar aquela canção, A Tua Palavra Escondi, guardada em meu coração. A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. Tua palavra escondi, Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. minha vida Minha vida Te consagrei,
Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como Assim como o fogo refina o vem sua obra em mim, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver. até que o mundo possa ver tua glória e o meu rosto brilhar. Glória seja o seu nome, Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, O Espírito Santo de Deus ouça a sua igreja. pra eu não pecar contra ti. Faça dessa canção uma oração. A tua palavra escondi, Minhas vestes minhas vestes no sangue lavei. das suas águas bebi. E das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. declaramos isso, Senhor. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és Tu és o Senhor e meu Rei. e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, Vem sua obra em mim, Senhor. completa, Até até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te louvamos pela sua palavra que foi revelada a nós. Aprendemos com ela todo dia, Pai. Palavra viva, que em todos os momentos ela salta em nossa frente, nos mostrando novos caminhos, novos horizontes. Obrigado por esse amor tão especial, Pai, de nos conduzir o caminho certo através da sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Leva-nos em paz debaixo da sua proteção, debaixo da sua segurança. Esteja conduzindo a cada um, meu Deus, por esse caminho, por esse trajeto que Ele vai fazer. Que a sua presença possa acompanhá-lo aonde for, a cada um de nós. E a todos que nos assistem em casa, que Deus lhe abençoe e continue com você, lhe fazendo entender mais e mais os caminhos que você precisa andar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e vos faça crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro